Infelizmente, isso é uma verdade, né? Nessa introdução aqui nova que eu coloquei aqui, é uma realidade, né? Hoje o vídeo que eu vou fazer, ele é um vídeo muito mais de bate-papo e de uma conscientização daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que vai se tornar. E ele também ele é um alerta, e ele também é um aviso para muitas pessoas que estão desprevenidas, né? Não estão prestando de fato verdade a atenção sobre o que está acontecendo no funcionamento aí da cooperativa, né? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre isso. Vamos não, eu vou falar sobre isso, nada do plural, a respeito disso, né? E esse vídeo é bastante interessante. O que eu vou falar, corrigindo aqui, tá, gente? Eu tive que ir no banco para fazer um depósito. Quando eu cheguei lá, mais ou menos umas 7h50 da manhã, ele estava fechado. Normalmente o banco sempre fica aberto a partir das 6 horas da manhã. Ele estava fechado como se fosse aquelas garagens, né, de loja. Garagem não, aquelas garagens de apartamento, né. Aí estava fechado. Aí eu dei um rolê. Aí eu voltei umas 8h20, mais ou menos, 8h15, mais ou menos. Cheguei lá, estava cheio. Eu pensei que nem estaria cheio, mas cheguei lá que estava cheio. Esse banco, que é o Banco do Bradesco, ele tinha mais ou menos ali uns 12 a 13 caixas, mais ou menos. Só tinha, eu acho que 5 caixas disponíveis funcionando, os outros foram desativados. Desses 5, 2 não estavam funcionando, só tinha 3 caixas funcionando. E eu estava lá na fila. Nessa oportunidade, teve um outro cliente desse banco que tinha me falado, segundo as palavras dele, que o outro banco do Bradesco, ali próximo desse banco que eu estava, todos os caixas não estavam funcionando, os caixas eletrônicos, tá? E o que eu estava também lá não estava funcionando os caixas eletrônicos como tinha falado. Aí eu já pensei logo, olha, eles estão fechando as agências, né? Como já está sendo falado, né? Agora estão de uma forma massiva. Aí tá aí tudo bem, né? Fui lá, fiz o depósito lá e voltei para minha casa. Sendo, gente, que o banco onde eu moro, do Bradesco, também já fechou, tá? Já falei isso em outros vídeos, fechou. Aí eu pego e, e saio para poder comprar algumas coisas. Aí eu sempre estou conversando com uns colegas meus a respeito do encerramento do trabalho humano pela eletrônica, pela mecânica. Aí eu, de longe da loja que eu estava vendo uma farmácia que tinha um caixa 24 horas, uma fila. Na hora eu saquei, na hora eu percebi que as agências do banco, elas estão sendo encerradas o serviço, né? Ou seja, fechada as agências, e eles estão em transição para o banco 24 horas, tá? Depois eu vou falar mais dos outros bancos que eu não falei. Tinha inicialmente um caixa 24 horas, uma outra farmácia, depois aumentou, depois expandiu para o mercado do lado e ali passou a ter. Ou seja, estão encerrando, né, como já falei, o serviço dos bancos, que estão transferindo por 24 horas. Ou seja, está expandindo, né, os bancos 24 horas e estão fechando as agências próprias dessas instituições. E aí eu até falei com a minha mãe, né, sobre esse problema, né? E dessa problemática, né? Que muita gente vai ter dificuldade de receber dinheiro porque está acostumado com o banco físico. E aí eu conversei até com meu colega sobre isso. Aí ele falou assim comigo assim, olha, esse banco aqui da Caixa, que também já tinha mudado o funcionamento, né? Ele não estava funcionando abertamente, né? Ou seja, você poderia às 6 da manhã ir lá depositar no caixa eletrônico ou até às 10 da noite. Ele está no modo de loja como o do Bradesco. Então ele só abre a partir das
meia hora antes, né, do funcionamento, depois ele fecha. Aí ele estava falando comigo assim, ó, esse banco aqui da Caixa aqui, ele vai fechar. E claro, né, tinha todos os indícios, né? Porque um banco que ele não está aberto desde 6 da manhã até as 10 da noite, como é de costume, ele está no modo de loja, só abre quando funciona, tem todos os indicativos que ele vai fechar. Reforçando aquela questão que eu tinha falado, estão desmontando os bancos físicos e estão expandindo os caixa 24 horas. O que isso tem a ver com isso? O que isso tem a ver com aquilo que eu quero passar para vocês, gente, corrigindo aqui? Se você tem alguma conta do banco, tá? Qualquer tipo de instituição, tem que ter consciência que a loja física ela vai acabar, a parte física. Então, em transferência para o banco digital. Se você já sacou, evidentemente que vai rolar um desemprego, tá? Evidentemente. E o poder público tá com uma banana na mão que nem sabe mais o que fazer, entendeu? E aí, eu coloquei aqui a foto aqui do banco 24 horas para vocês verem aqui. Mais ou menos tá assim. Foi só isso que aconteceu quando eu fui lá para minha questão do banco? Não. Eu fui procurar um desodorante. Aliás, eu tenho até que comprar um desodorante. E quando eu entrei na farmácia, nessa segunda imagem aqui, eu já vi ali um caixa sem pessoas humanas, ou seja, um caixa que você pode pagar no Pix, no QR Code, no pagamento de débito, no crédito. Ué, pessoal do caixa eletrônico já era, tá? Vocês vão ser demitidos a qualquer momento, tá? E eu fiquei assim, meio bobo, né? Eu sei que vai acontecer as coisas, mas não tão rapidamente como estava acontecendo, porque uma farmácia ter isso, eu tinha visto isso aí no cinema, no mercado, tá? Mais tarde eu vou falar sobre isso. Mas numa farmácia, acho que foi a Nossa Drogaria, se eu não estiver enganado, gente. Nossa Drogaria. Eu vi. Já está implementando. E aí, não só nessa farmácia, aqui no mercado perto, não é o Sacolão como eu falei anteriormente, ele é mais distante da onde eu moro, já implementou isso. Mais ou menos 3 meses a um mês. Mas eu fiquei passado, fiquei bobo. Porque tem um caixa humano e tem o caixa não humano. Ou seja, desemprego total, né? Obrigou a população a viver num trabalho fragmentado, num trabalho especializado, ou seja, num trabalho de Fordismo, viver naquela reiniciação de refazer as mesmas coisas para a vida toda. E agora está com uma banana na mão, né? O poder público, por conta que vai ter essa massa de pessoas que não vai ter trabalho e não vai saber o que fazer. Porque está todo mundo fragmentado, todo mundo no modo Fordismo, né? Por isso que a gente tem na linguagem da economia, né, que é praticamente o racionamento, essa que é a verdade. Se não estiver enganado, a gente tem uma linguagem muito alta, muito forte de semântica, que é uma linguagem que é própria da profissão da pessoa e ela não é uma linguagem universal que todo mundo entende. Então é um mecanismo de defesa, essa linguagem semântica. Ou seja, o cara fala algumas coisas lá que você não entende nada. Ele precisa traduzir para você entender. Então o que acontece? Eu vi esse mercado há pouco tempo sobre esse caixa aqui, já estão em expansão, e eu vi o Atacadão do Açaí, é mais distante ainda da minha casa, também implementando esse sistema. Então os caixas que tem o costume de ficar pedindo troco, dinheiro inteiro para dar certinho, para dar troco certinho, ou seja, ele não quer pensar e raciocinar, ele quer que as pessoas venham com tudo certinho para poder facilitar para ele, né? Estão com seus dias contados. Estão com seus dias contados, tá? Até o mercado supermarket, eu particularmente até me surpreendi.
supermarket ele já está trabalhando com iFood. E até conversando com esse meu colega também, lá na própria loja, ele estava até falando comigo, olha, não só ele, mas outro também falando, olha, a gente está arrebentando aqui nas vendas digitais pela internet, não sei se é pelo site ou por um telefone que pede e separa a mercadoria e entrega, eu não sei. Eu sei que eu vejo logo muitos carrinhos lá e ele falando, olha, estamos arrebentando aqui. Estamos arrebentando aqui de venda aqui pela internet e tem sido um carro forte para poder aqui a gente ganhar dinheiro aqui na loja aqui. Ele estava falando até comigo. Então o que acontece? Até o supermarket, voltando ali, ele já está nesse nível, né? Não vai demorar muito para ele poder botar esse caixa aqui. E aí é um caos, né? A norma da lei, né? Fala da questão da ordem pública e a própria modificação desse trabalho, ela gera a desordem pública, né? Porque como que as pessoas vão viver se ela passar a vida toda fragmentada dentro de um Fordismo e ela não sabe fazer as suas próprias coisas? Elas são dependentes que outra pessoa faça para ela a sua alimentação, a sua vestimenta, a sua higienização, a sua energia, a sua moradia, o seu transporte, o combustível, as relações de intervenção, as relações de comunicação. Então sempre é delegar trabalho para outras pessoas, transferência de responsabilidade. E como está havendo a substituição dos seres humanos pela mecânica eletrônica, a próprio funcionamento da cooperativa ela já vai criar uma desordem pública. E a tendência é abaixar mais ainda o salário do povo. Como também um outro reflexo que provavelmente vai acontecer é uma imigração fortemente para os Estados Unidos. Isso é muito provável, tá? Então o que acontece de fato de verdade? Eu até me surpreendi nessa questão do supermarket, né, fazendo entrega, né? Eu acho que também o Atacadão nesse aí estava com alguma coisa assim, não dou certeza. Ou seja, cada vez mais diminuindo o excesso de trabalho, melhorando ali a eficiência, né? Atendendo um desejo das próprias pessoas que não querem participar da cooperativa, que não querem ficar presa a um roteiro de 40 anos, de 30 anos fragmentado no trabalho, tirada a liberdade das pessoas, né? E as escolhas da pessoa, e as próprias pessoas respondendo através da mecanização e da tecnologia, né, da eletrônica, em relação a essa questão, né, porque ele não tem o funcionamento da cooperativa legitimidade para funcionar. Existe uma recusa, as pessoas não aceitam viver dentro de uma realidade ao qual outras pessoas determinam o preço do trabalho dela, determina a carga de trabalho dela, o horário, essas coisas todas. Então existe uma rejeição muito forte dessa cooperativa. E como tendência para poder atender essa quantidade de pessoas, a mecanização e a tecnologia para substituir esse esforço que as pessoas não querem participar. Então ele já nasce com a semente da extinção, né? O funcionamento dessa cooperativa que não tem nada de capitalismo. Mas esse não é o objetivo, é o bate-papo para falar sobre outras coisas. Então, até o próprio colega meu também, que fazia locução em outro determinado lugar, falou a mesma coisa. Olha, estou trabalhando aqui no Sacolão e lá no Sacolão os pedidos que tem lá é tudo pela internet, 50% fixo e 50% internet. Então, tipo assim, cada vez mais está sendo substituído o trabalho humano. Não tem como frear isso, porque o Estado não tem afirmamento, não é ele que faz funcionar as coisas, mas sim o inovador, o criador e modificador dos recursos naturais, ele que direciona. Então ele está atendendo uma coisa que as próprias pessoas não querem participar, que é a substituição do trabalho dele, dos afazeres. E para finalizar esse raciocínio aqui, uma das coisas que me deixa muito espantado, e vale a pena falar nesse bate-papo aqui,
Às vezes eu faço a minha caminhada, a minha corrida, e às vezes eu passo numa loja que vende açaí em copo, tá, gente? Peço desculpa de não botar aqui uma foto aqui, né, para ficar mais, para não ter uma tela parada, mas é porque eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho que fazer, senão eu não faço, né? E tipo assim, eu acompanhei o açaí, né? O açaí ele começou bem fraco aqui no Rio de Janeiro, né? Em 98, tinha 8 anos de idade naquela época. E, e depois ele ficou mais forte em 2000. E as pessoas tinham que ir lá para comprar o seu açaí, como o lanche também, tá, gente? Mas o que me deixa bastante impressionado dessa questão, que o açaí ele não é um produto caro. Há muito tempo que eu não tomo açaí na rua, eu compro e faço em casa. Mas assim, ele deve estar custando o quê? Talvez uns R$ 6 um copo de 200 ml, talvez. Um de 300 deve estar batendo R$ 8, né? E um de 400 deve estar batendo talvez 10, 11 reais. Eu acho que os 700 está batendo R$ 17, né? Então, tipo assim, uma pessoa que pede um açaí para entregar na casa dela de moto, entendeu? Não precisava a pessoa pedir um açaí para poder entregar um açaí na própria casa. Que é um produto barato, pode ir lá caminhando e está tranquilamente. Mas o povo não tem interesse de participar dessa cooperativa, ele aceita. Só que quando ele aceita, ele mesmo está sendo expulso da cooperativa, porque na medida que a tecnologia ela vai avançando, as pessoas ela perde importância para a cooperativa, ela perde utilidade, elas já não são mais úteis. O salário abaixa, evidentemente. Então o que acontece? Elas mesmo estão criando, mesmo que esse conforto traz um bem-estar, o próprio desemprego dela. Porque a cooperativa ela começou sem o interesse da população, nunca teve legitimidade. O que segura, pelo menos aqui no Brasil, é a linguagem semântica, né? Uma linguagem que ninguém entende, é uma linguagem própria, profissional, então ela tem uma blindagem muito alta, fora a hierarquia também. Então ela mesmo está criando desemprego, porque à medida que vai avançando essa entrega do açaí, de lanche, se perde de fato de verdade a necessidade do trabalho humano. Porque hoje, quem está dizendo uma moto é uma pessoa humana. Mas amanhã, daqui a 100, 50 anos, talvez até menos, já não é uma pessoa humana. Entendeu? Amanhã não vai ser mais uma pessoa que vai estar lá fazendo um açaí. Vai ser o próprio robô. E amanhã ela não tem mais o trabalho dela, por quê? Porque como ela vive numa cooperativa de aluguel, qual é o destino final do inquilino? É ser expulso, né? Esse é o destino final de qualquer inquilino que mora de aluguel. É uma bomba. Então, faz as suas próprias coisas, começa a produzir as suas próprias coisas, começa a fazer as suas próprias coisas, seja independente de delegar trabalho para outras pessoas, porque infelizmente o despreparo, né, e a falta de humanidade levou as pessoas a viver numa cooperativa de aluguel. Se dá o nome de capitalismo, mas não tem nada de capitalismo, tá? Já falei em outros vídeos. E infelizmente a própria desordem pública, o poder público ele está permitindo, porque ele não tem afirmamento, ele não tem base, ele não sabe fazer suas próprias coisas, ele é dependente que o outro faça por ele. E o destino dele também é ser expulso, queda de arrecadação. Gente, o vídeo ficou muito longo, mas é um vídeo muito bom, altamente explicativo e infelizmente essa é a realidade que a gente vive. A gente tem que aprender fazendo suas próprias coisas, ser independente da cooperativa. E pela essa estupidez, essa bestialidade, infelizmente a gente está vivendo dentro de um aluguel.
Então faz suas próprias coisas, tá, gente? Fui!